Para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa A Grande Questão, para mais um tema de interesse nacional, para uma reflexão com o nosso painel de convidados já composto. O tema será como travar a onda de vandalização de bens públicos, de bens e serviços públicos no nosso país. É esta reflexão que nos vai juntar aqui, juntar saberes nos próximos instantes. Por isso passo à saudação dos nossos convidados da noite de hoje, começando pelo Dr. Francisco Soares. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Moisés. Boa noite aos colegas de painel. Boa noite aos telespectadores em casa. Está também aqui à minha esquerda o Dr. Armindo Chimuco, consultor do secretário do Presidente da República para Assuntos Judiciais e Jurídicos. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Moisés Tachapanga. Boa noite aos colegas de painel e estendemos também os nossos cumprimentos aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Conosco aqui à minha direita, Joaquim Jaime, especialista em políticas públicas, uma presença habitual aqui nos ecrãs da TPA. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Moisés, extensivas meus companheiros de painel e aos nossos telespectadores. Também está connosco o Dr. João Sassando, sociólogo, melhor dito. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Moisés Tachapanga. Boa noite, companheiros de painel e boa noite também. Eu gostava que, para início de conversa, fizéssemos aqui um enquadramento desta questão, como travar a onda de vandalização de bens e serviços públicos. Se calhar começaria aqui pelo Dr. Armindo Chimuco para um enquadramento legal. Já sabemos que este assunto tem vindo a preocupar quer as autoridades angolanas, quer também a sociedade de modo geral. Entretanto, é preciso que se trabalhe no desencorajamento deste tipo de atos. Doutor, o que é que está a ser feito para que isso efetivamente aconteça? Bem, no plano essencialmente legislativo, o que tem sido feito, digamos, em 2024 tinha sido aprovada a Lei 13/24, de 29 de agosto, lei esta que foi objeto de uma apreciação de constitucionalidade sucessiva, da qual resultou uma decisão do Tribunal Constitucional que considerou inconstitucionais muitas das suas disposições, essencialmente por considerá-las com penas desproporcionais, uma vez que as penas ascendiam a 25 anos de prisão, que é uma pena, digamos, muito semelhante, aliás, igual à que é aplicada ao homicídio e, portanto, nesse sentido, o Tribunal Constitucional considerou que havia aqui um excesso. Por outro lado, também o Tribunal Constitucional considerou que havia determinadas expressões que precisavam de algum trabalho no sentido de evitarem-se quaisquer interpretações que fossem arbitrárias e, por consequência, o Executivo tem estado a trabalhar e trabalhou na preparação de uma proposta de lei, nova lei de crimes de vandalismo de bens e serviços públicos, lei esta que prevê e pune as condutas quer de destruição, subtração, bem como de danificação de bens públicos, prevê e pune igualmente condutas inerentes à perturbação de serviços públicos, bem como prevê igualmente penalidades para crimes que sejam acessórios a estes, como são o caso dos crimes de promoção, de vandalismo de bens e serviços públicos, como o caso da receptação de bens, de vandalismo de bens vandalizados, bem como os crimes de transformação e exportação ilegal de bens públicos resultantes de vandalismo, porque num diagnóstico feito notou-se que havia uma componente muito importante e essencial e até nevrálgica para a realização, para a atividade criminosa inerente ao vandalismo, que era essencialmente esta, digamos, acessória. Nessa altura, a lei já foi apreciada em Conselho de Ministros, como de resto deve ser de domínio de todos, e vai seguir para a discussão em Assembleia Nacional.
sendo certo que esta lei, além de prever molduras penais que vão até, em regime geral, 15 anos, contém critérios de valoração que levam em conta e protegem não só os bens públicos, mas também a continuidade dos serviços públicos e ainda protegem a dignidade, melhor, protegem a integridade física e ainda a vida. Sim, senhor. Para início de conversa, muito obrigado, Dr. Armindo Chimuco. Dr. Sassandro, olhando para todos os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos no sentido de travar este fenómeno, os caminhos seguidos foram os mais adequados, os mais aconselhados? Reiterar as saudações aos nossos telespectadores. Eu penso que, se nós olharmos para o fenómeno com o qual estamos a lidar, o importante talvez fosse, primeiro, conceituar, né? Porque às vezes nós optamos logo pela sanção, pelo direito, pela construção das normas, mas no caso específico do vandalismo, eu penso que é importante atuar energicamente com as sanções, mas no fim da cadeia. Ora, nós estamos a falar de um tipo de comportamento socialmente desviante que se traduz na destruição do património público ou privado, tornando este património total ou parcialmente inoperante, a perturbação do serviço público e inviabilizando o cumprimento do papel, da função social da instituição que está na comunidade. Portanto, nós estamos a falar de um comportamento social. E os comportamentos sociais, como já dizia Émile Durkheim, eles estão consubstanciados naquilo que é o controle social informal, que é a consciência coletiva que molda o comportamento humano. Ora, se nós temos um tipo de comportamento que põe em causa a estabilidade da comunidade, põe em causa o património público do Estado, principalmente nas nossas comunidades, vamos compreender o que é que está na nossa consciência coletiva que leva os cidadãos a cometerem vandalismo. O que é que será? Prontos. Primeiro é preciso nós identificarmos quem são os cidadãos que cometem vandalismo, onde estão, como vivem, para que daí seja possível extraírem-se variáveis para atuarmos de diferentes maneiras. Porque se o vandalismo é um fenómeno global, localmente ele tem subjacente a si diferentes mensagens. Primeiro, nós vamos identificar este vandalismo que é cometido no nosso país, é um vandalismo de cidadãos que cometem de forma aleatória, tendo como fim último a venda para a obtenção de algum património, algum ganho econômico. Foi identificada esta faceta e encerradas as casas de peso, porque era o principal caminho, destino deste material vandalizado. Mas vamos verificar que parece que o comportamento continua. Então vamos um pouco mais a fundo. Se este vandalismo cometido não tem subjacente a si algum crime organizado que visa a sabotagem daquilo que é o normal, o curso da governação dos diferentes setores, principalmente no setor energético das águas. Portanto, é preciso que nós façamos este levantamento para que trabalhemos primeiro na consciência do homem. Nós temos focado muito na sanção, mas a sanção ela está a lidar com a consequência, porque o vandalismo é uma consequência de uma causa que está subjacente na consciência coletiva. Ora, se quisermos
mitigar o problema ou mesmo erradicá-lo, é preciso que nós saiamos um pouco da lei e comecemos a atuar na comunidade. Lá, por isso é que eu dizia que é preciso saber quem, onde e como vive. Portanto, identificado o indivíduo, vamos trabalhar com ele na comunidade. Portanto, é lá onde ele está, como está. Para se identificarem as razões e porquê deste comportamento. Que este vandalismo é cometido e no fim da cadeia, sim, aí a lei tem que atuar para que aqueles que vão rescindir neste comportamento sejam exemplarmente sancionados. Francisco Soares, é jurista, ajuda-nos então a tentar perceber, sendo que as casas de peso foram, enfim, encerradas, por que haverá então esta continuação, este ato continuado de vandalização dos bens públicos? Bem, em primeiro lugar, e para situar os nossos telespectadores, eu gostava de começar a minha apresentação por ajudar a entender aqui o ponto de vista jurídico sobre o conceito de vandalismo. Juridicamente, o que é que se entende por vandalismo? Certo. Conforme reza o artigo 3º da Lei 13/24 de 29 de agosto, que é a Lei dos Crimes de Vandalização de Bens e Serviços Públicos, vandalismo é toda ação segundo a qual resulta da remoção, danificação, destruição ou perturbação voluntária e ilícita de bens e serviços públicos. Para que determinada ação seja considerada vandalismo, é importante acumular dois fatores aqui. A voluntariedade, ou seja, o agente tem de ter a intenção de destruir o bem, e a ilicitude, ou seja, a ação deve ser considerada condenada por lei, deve constituir crime através de um ordenamento jurídico. Essa questão depois entramos mais a fundo, mas, no entanto, respondendo à questão que me coloca, eu penso que vou de acordo ao ponto de vista que o doutor nos coloca, porque é fundamental que entendemos as razões, as causas, as bases, porque juridicamente penso que estamos bem complementados relativamente aos aspectos normativos. Com a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei 13/24, não deixamos por completo o espaço jurídico relativamente ao vandalismo, porque, não sendo responsabilizado por esses atos como vandalismo, a lei encontra mecanismo de responsabilizar esses autores de outras formas. Apesar de a lei ser considerada parcialmente inconstitucional, mas, no entanto, qualquer ato similar ao vandalismo, ali estaríamos a nos referir de crimes de danos, crimes patrimoniais, eles poderão ser revestidos ou poderão ser introduzidos junto do Código Penal. Tanto mais é que até a própria lei, a Lei 13/24, no seu artigo 24º, prevê que todas as questões que não são resolvidas pela lei, eles são automaticamente transferidas para o Código Penal. Não há nenhum vazio legal. Não há qualquer vazio legal. Então, ainda assim, temos todas as condições para criminalizar e responsabilizar atos de vandalismo. Talvez não com a denominação de vandalismo, mas outras denominações que se impõem nos termos do Código Penal. Então, Joaquim Jaime, como chegar às reais causas deste problema para que se, enfim, tomem as melhores atitudes, as melhores medidas para a sua erradicação? Moisés, todos os comportamentos, antes de interessarem o direito, primeiro interessam a sociologia. Os legisladores regulam comportamentos humanos e é necessário sempre que os comportamentos humanos sejam estudados. A lei é um bom instrumento, efetivamente. Não havia em absoluto um vazio legislativo. O Código Penal é bastante competente para regular para disciplinar esses comportamentos. Sem a lei específica, o Código Penal era competente em toda a sua cadeia, quer seja do ponto de vista da receptação,
da atuação direta, da instigação, do acobertamento, da cumplicidade. O Código Penal tem todas essas matérias e tem mais. Tratando-se de bens públicos de uso coletivo, o Código Penal recomenda o agravamento das sanções previstas. E, portanto, se tivesse que se aplicar o Código Penal tal conforme está, havia qualquer possibilidade das pessoas serem sentenciadas a uma moldura penal superior a 12 anos. Mais ou menos aí. Uhum. Portanto, embora no entendimento do Executivo havia necessidade de se legislar especificamente, porque a intenção era efetivamente agravar a moldura penal, de modos a que o efeito externo da lei fosse mais agressivo e pudesse então demover com maior acutilância qualquer tentativa de vandalização dos bens públicos. Quem não teme 12 anos não teme 15. Não teme 15. Portanto, eu penso que mais do que legislar, nós temos que estudar esse fenómeno. Porque a vandalização, e hoje é a terceira vez que discutimos esse assunto aqui, e isso demonstra a importância deste tema, a preocupação social que é em relação a este tema. A vandalização, via de regra, é uma deficiência do conceito de cidadania e pertença. O sujeito que vai vandalizar não tem consciência de que aquele poste, aquele carril da linha férrea não é da ENDE, não é do Caminhos de Ferro, é de todos nós. Ele não se revê naquele bem. Ele não tem dentro de si que aquele tubo d'água não é da IPAL, é dele também. E que se ele vandalizar aquele tubo d'água, lá mais para frente, alguém certamente ficará sem água. Famílias inteiras serão prejudicadas, como foi o caso que aconteceu no Kwanza Sul, 300 mil pessoas privadas de eletricidade porque alguém decidiu desmontar algumas cantoneiras dos postes de alta tensão. Na cabeça daqueles indivíduos, o poste não era dele, não lhe dizia respeito, não lhe pertencia. É da ENDE, o prejuízo será da ENDE, não será dele como cidadão consumidor e nem tem sequer consciência dos prejuízos lá mais para frente. Do hospital que vai ficar sem funcionar, do bloco operatório que não vai funcionar, das aulas noturnas que não vão funcionar, da administração pública que não vai funcionar como deve ser. E hoje, nesse mundo moderno, onde tudo funciona em torno da eletricidade, ele não tem consciência que aquilo que ele fez vai significar uma paralisação total. Eu defendo que deve-se sim legislar, não podemos invocar alguma ignorância social ou da cidadania ou de pertença para poder olhar para esses fenómenos impávidos e serenos. Mas é importante que haja aqui também, paralelamente, um trabalho educativo. A intenção de punir um trabalho educativo. Há muitas questões na nossa sociedade que elas devem passar efetivamente por um processo grande de reeducação da nossa sociedade. Legislar está correto, compreendemos a intenção do legislador, que era necessário, sim, agravar a moldura penal, entendia-se, mas nós nunca ouvimos qualquer coisa publicitada que alguém foi condenado a 12 anos, pelo menos por crime de vandalismo, porque o promotor da ação penal tem enquadrado aquilo como um crime de dano e vai medir o valor econômico do bem para poder, provavelmente, sugerir a moldura penal. O juiz que tem que arbitrar aquela situação, ele é levado pelo mesmo espírito. Quanto custa esse 100 metros de cabo? 300 mil kwanza. 300 mil kwanza, vamos aplicar o princípio da intervenção mínima do direito penal, converter isso numa responsabilidade civil, pagar lá o equivalente a 300 mil kwanza, o sujeito sai. Mas a questão, se calhar, não era tanto o valor penal, do bem. Quando o Código Penal é claro sobre essa matéria, Okay. Os bens de uso coletivo
condutas de gás, de água, estrutura de telecomunicações, eletricidade, e tudo isto deve ser sempre agravado. Sempre, independentemente do valor da coisa. Se houvesse rigor da parte da promotoria em requerer sempre pena máxima, e o juiz compreender a mesma dimensão, não haveria da parte do titular do Poder Executivo esta tentação de querer elevar a moldura penal. Depois ali já surgem outras questões. A sociedade tem uma hierarquia dos bens e valores jurídicos a serem tutelados. Elevar o crime de vandalismo à mesma dimensão da vida humana é um exagero, efetivamente. E o Tribunal Constitucional esteve bem. Eu defendo sempre a equiparação dos bens jurídicos. Que tal o crime de vandalismo ser equivalente ao crime de peculato? Também trata-se da proteção, da tutela do bem público, do bem comum, do bem público, do bem de todos nós. Então nós vamos colocar na mesma bitola o vândalo e o agente público punidos exatamente na mesma moldura penal, porque o bem jurídico a ser tutelado é o mesmo, a coisa pública. Muito bem. Faça favor. Pois, era só para chamar a atenção aos telespectadores que pode ser que, por vezes, o crime de vandalismo cometido numa localidade pareça que aquele bem destruído ou colocado numa inoperação elevada pode não ser tão relevante, né? Retirou um cabo de 300 mil, tirou a tampa de uma sarjeta de 400 mil, só que depois, cumulativamente, no final do dia, o dano, o prejuízo é bastante elevado. Nós estamos a falar de um custo para o Estado acima de 50 milhões de dólares de custo de reposição. Portanto, era um dinheiro que fazia muita falta para se investir noutras áreas, noutros equipamentos para melhorar a vida da comunidade. Mas eu gostaria de ir naquilo que Durkheim dizia. Portanto, quando eu vou olhar para a comunidade, eu devo atender para os factos sociais. Ele dizia que os factos sociais são formas de ser, pensar e agir que se consubstanciam-se nas normas, nos princípios e nos valores que moldam o costume nas famílias e nas nossas comunidades. Portanto, nós vamos, para combater o vandalismo, olhar para o nosso jovem. Quais são as normas sociais, psicológicas e filosóficas que regem a socialização na nossa comunidade? Dizia o Dr. Joaquim Jaime que muitas das vezes o cidadão que pratica o vandalismo não tem consciência de que aquele bem também lhe pertence. Isso tem a ver com esta norma social. As pessoas estão a ser socializadas num princípio de nós e eles, né? De que eu estou numa comunidade, estou numa família, o meu circuito de pertença é aquele núcleo. Portanto, da porta de casa para fora é um espaço de contenda, é um espaço de ninguém. Portanto, eu primeiro devo começar a incidir sobre esta norma. Alterar. Onde? Nos códigos sociais de acesso. Estou a falar da escola, estou a falar da igreja, daquele espaço de socialização que está na comunidade, mas há um outro, o código de acesso, mas que é um espaço de poder, que são as redes sociais. Portanto, é preciso que nós trabalhemos em programas muito sérios, bem estruturados, para atuar ali onde está a juventude, para mudar estas normas, introduzir novos princípios para que o costume seja mudado. Porque não é possível
nós colocarmos um agente da polícia em todo o património do Estado. Portanto, o cidadão tem de ser ele próprio o primeiro fiscal, o primeiro controlador do património, fazer-lhe compreender que esta é a Angola que nós temos. O património público e privado faz parte da riqueza de todos. Nós, às vezes, gostamos de dizer que o nosso país é muito rico, portanto, a riqueza é mesmo esta. É o património material e imaterial, o capital humano, tudo que está disponível para nós, a nossa riqueza deve ser protegida por todos. Mas quem tem responsabilidade deve assumi-la, né? Trabalhar para que esta consciência seja mudada. Durkheim até vai um pouquinho mais longe. Ele diz que a consciência coletiva no controle social informal, ela regula o comportamento antes do direito. Então, é só para ver que o direito aparece sempre no fim da cadeia. Porque cidadão consciente é um cidadão que não precisa de visitar o tribunal. Tá? Sim, senhor. Doutor Armindo Chimuco, de certeza que a lei não prevê aqui nenhum aspecto, digamos, corretivo, educacional ou educativo. Há aqui esta vertente também acautelada nesta revisão que foi feita no pacote legislativo relativo ao vandalismo. A proposta de lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos está direcionada a um efeito específico, que é apenas a repressão. Mas além da repressão, há políticas públicas que têm estado a ser executadas, estão relacionadas efetivamente com a prevenção. Nós tínhamos primeiro uma comissão multissetorial que estava relacionada apenas à defesa dos objetivos estratégicos. Foi agora este ano criada pelo titular do Poder Executivo uma comissão multissetorial liderada por Sua Excelência Ministro de Estado, Chefe da Casa Militar do Presidente da República, que visa efetivamente a prevenção e o combate ao vandalismo de bens e serviços públicos. Esta comissão tem levado a cabo já diversas ações, dentro das quais se inclui um plano de sensibilização da população, dentro das quais também se inclui criação de brigadas policiais que têm assegurado melhor vigilância. E foi referido pelo Ministro do Estado, Chefe da Casa Militar, Presidente da República, no colóquio de 18 de março, que o resultado destas políticas, associadas também ao facto de terem sido encerradas as casas de pesagem, têm estado a se produzir efeitos, digamos, positivos em torno da redução da criminalidade, mas há dois problemas. O primeiro é que quer o processamento, ou seja, o processo penal seguido de acordo com aquilo que resulta da lei, que resulta do Código Penal, em função das molduras penais previstas no Código Penal, ele favorece em demasia que os indivíduos que sejam agentes desses crimes, uma vez detidos, sejam com facilidade, digamos, libertos. Postos em liberdade. E isto, além de que, por essas mesmas molduras, também acontece que leva-se à possibilidade, digamos, imediata de os arguidos, como de resto estávamos a confidenciar antes do início do debate com o Dr. Joaquim, os arguidos pouco tempo depois possam sair à liberdade, pouco tempo depois de terem sido condenados, possam sair à liberdade. Respondendo à sua questão, a lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos não está direcionada especificamente a essas políticas, mas ela não surge sozinha. Ela surge com outras medidas, com outras políticas, dentro das quais inclui-se necessariamente um plano amplo de sensibilização da população,
sensibilização, quer através dos meios de comunicação, como está a suceder agora, através das escolas, está também prevista a introdução a nível das escolas deste tipo de temáticas que levem à consciencialização relativamente às questões que têm a ver com a proteção do património público, mas também, bem como da continuidade dos serviços públicos, mas também assume-se que há uma dimensão importante que é relacionada primeiro à família, que é o núcleo essencial da sociedade, inclui-se, digamos, a igreja, incluem-se as escolas, incluem-se as comunidades nos sítios mais distantes em que a educação comunitária é assegurada essencialmente pelas autoridades tradicionais. Há essas medidas inerentes à sensibilização. Portanto, o direito aqui não surge, diria, a lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos não surge aqui como a única via através da qual o Estado vai procurar... Quer travar o fenómeno. Não, o Estado também segue esse caminho de sensibilização. E no caminho de sensibilização, a ideia essencial é de assumirmos que esta luta não é do Estado, esta luta é de todos nós, esta luta é de cada um de nós. O Estado não vai conseguir, o Estado não consegue, pelos mecanismos que tem, policiar a todos nós, como de resto também o meu colega de painel já mencionou. É necessário, naturalmente, a conjugação de diferentes esforços para que se consiga efetivamente consiga a solução adequada ao problema de vandalismo de bens e serviços públicos. Queria dar mais uma nota que tem a ver com o facto de a lei de vandalismo de bens e serviços públicos que está em vigor nessa altura, ela não surgiu com aquelas penas pela primeira vez. Nós já temos no nosso ordenamento jurídico, desde 2014, uma lei, que é a Lei dos Crimes contra a Aviação Civil, que prevê, em relação às infraestruturas aeroportuárias, por isso é que quem olhar para a Lei de Vandalismo de Bens e Serviços Públicos não vai ver lá a menção relativa às infraestruturas aeroportuárias, apesar de haver menção, proteção específica para infraestruturas de transportes rodoviários, ferroviários, náuticos e rodoviários, porque existe esta lei que prevê também para a destruição de bens que se enquadram na infraestrutura aeroportuária, prevê pena de 20 a 24 anos, por exemplo. Portanto, no momento em que se elaborou a lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos, isto é mais para o Dr. Joaquim Jaime, houve um exercício de equiparação. E esse exercício de equiparação teve necessariamente em conta este critério que já existe, que nunca ninguém questionou e até agora nunca ninguém questiona. Dizer, por exemplo, como o Tribunal Constitucional disse, que manter o crime nos termos em que estava, a punição ao crime de destruição de infraestruturas de transporte, como estava na lei que agora foi declarada inconstitucional, implicava uma violação da proporcionalidade e equiparação de bens que são distintos. Não é necessariamente por aí. Por quê? Porque sempre que estiver em causa a destruição de uma infraestrutura de transporte, há sempre um risco elevadíssimo de com isso há um risco elevadíssimo de não uma vida, mas várias vidas serem perdidas. Exatamente. Portanto, os crimes estão previstos. Os hospitais podem ficar privados de um momento para o outro, pode estar a decorrer uma cirurgia e entretanto, sem energia não pode continuar. É uma vida que corre sérios riscos de desaparecer. Pessoas que estão a viver em função de mecanismos, de meios, equipamentos eletrónicos que os mantêm vivos. Sim. E quando a eletricidade... Ventiladores para respiração, quando a eletricidade fica, digamos, suspensa, fica interrompida, naturalmente há também alguma possibilidade de afetar-se a vida. Por isso é que as penas estavam previstas no modo como estavam, contando que ao juiz, porque nós, no nosso ordenamento jurídico, o juiz é que, no fundo, acaba por ditar, com base nas circunstâncias concretas, a pena adequada, que o juiz fosse a dosear, conforme as circunstâncias de cada caso, a pena que, em concreto, devia aplicar dentro das molduras penais que a lei vai prevendo. A conclusão a que se chegou é que,
nessa altura e depois da declaração da inconstitucionalidade de várias normas da lei, é que era preciso, naturalmente, se o Tribunal Constitucional sente essa necessidade, e aqui também voltaria ao que o Dr. Jaime referiu, se o Tribunal Constitucional sentiu necessidade de termos de identificar concretamente as circunstâncias, não é uma necessidade do Executivo, é uma necessidade que, em princípio, de acordo com a visão do Tribunal Constitucional, o princípio da legalidade assim o impõe, para evitar a arbitrariedade. E é justamente por isso que o legislador, digamos, o Executivo, sentiu necessidade de prever normas que estivessem viradas especificamente para o fenômeno do vandalismo, que apesar dele afetar bens patrimoniais, ele não afeta apenas bens patrimoniais. E há custos inerentes a elas que não há como mensurá-los, não há como sequer identificar. Podemos dizer, falamos de um exemplo simples, um sinal de trânsito colocado numa estrada nacional que indica a existência de um perigo. Se alguém chega e derruba aquele sinal, qualquer condutor que vier vai passar por aquele lugar assumindo que a estrada está livre, está tudo bem. E já sabemos o que é que vai acontecer a seguir. E não há como irmos, digamos, dentro do rigor que o direito penal impõe, irmos diretamente, em termos gerais, dizemos logo, olha, cometeu o crime de homicídio porque retirou o posto. Não, retirar um posto, retirou um sinal. Retirar um sinal de proibição ou sinal de perigo não é necessariamente um ato idôneo para poder levar à morte de uma pessoa. Até porque, para que ocorra a morte, haverá um comportamento específico de quem vai conduzir. Só que quem vai conduzir contando com condições com as quais deveria contar normalmente em situação normal, estrada, exatamente. Mas que no caso concreto não vai contar. Falou-se há pouco tempo e gostaria de lembrar que logo depois da declaração da inconstitucionalidade houve aquela situação de 5 torres de eletricidade que foram danificadas no Kwanza Sul, que acabou por privar quer a província do Kwanza Sul como a província de Benguela de eletricidade. Para a reposição, naquela altura, foram 50 milhões, mas há outros danos. Os danos que as pessoas tiveram por estarem privados de eletricidade. A comida que se estragou. A comida que eventualmente se estraga. Digamos, os equipamentos, porque há equipamentos que, para que eles se mantenham, precisam de aparelhos como ar-condicionado que, para funcionarem bem, precisam de eletricidade. Estes também sofrem e não há como fazer essa menção em termos gerais. Dali que o legislador encontrou, no momento anterior e agora, de modo mais específico, na proposta de lei em relação a essas questões. Quando nós falamos, por exemplo, de 15 anos, estamos a falar apenas de situações em que, efetivamente, além do dano, ou além da destruição, ou além da subtração, houve efetivamente morte. Não é uma pena que está prevista em qualquer circunstância e assim está a se equiparar, num caso, a pena a uma situação em que a pena que é aplicada em geral ao crime de homicídio simples. Homicídio simples tem uma moldura penal que está digamos, no nível de 15 anos, 15 a 20. Portanto, nós assumimos este critério, mas isso não quer dizer que com este mecanismo, só por si, ou só pela lei, com a aprovação da lei, só por ela, tudo vai mudar. É preciso, naturalmente, que se conjuguem os exercícios, se conjuguem os esforços de todos, que os cidadãos ajudem, por exemplo, a fazer as denúncias, porque se não denunciarem não se conseguirá, a lei não produzirá os seus efeitos, é preciso que se consiga identificar os indivíduos que prevaricam e será também importante, como referiu também o Dr. Jaime, será importante que os órgãos de aplicação do direito sejam rigorosos, quer a polícia criminal, os órgãos da polícia criminal, como o Ministério Público, bem como os juízes, sejam rigorosos, estejam compenetrados
no valor dos interesses que são afetados com os crimes de vandalismo de bens e serviços públicos. Uma última nota que eu queria dar era que, apesar de muitas vezes se pensar que o direito surge depois, a nossa Constituição tem uma característica interessante. Ela assume, no artigo 22, número 3, na sua linha A, que o cidadão tem deveres, tem deveres com a sociedade, tem deveres com o Estado, tem deveres com a família, mas mais especificamente tem dever de respeitar o património do outro, tem dever de respeitar os direitos do outro, tem direito de respeitar a moral, tem o dever também até de respeitar os bons costumes. Ou seja, a ideia que temos enquanto juristas não é muito como os colegas dizem que o direito vem depois. Não, o direito vem concomitantemente. Ele não vem antes nem vem depois. Só que o direito vem com fases diferentes. Tem a infraestrutura do direito que consta da Constituição. Depois há várias leis que levam eventualmente à responsabilidade civil, levam à responsabilidade contraordenacional. E só depois, no último grau, é que entra, portanto, a responsabilidade criminal, que é a que resulta do Código Penal. A propósito disso, gostaria também de dar nota que em diferentes posturas de órgãos administrativos locais, estamos a falar de governos provinciais e também de administrações municipais, também estão previstas como contraordenações algumas das condutas que são efetivamente condutas de vandalismo de bens e serviços públicos. E não há qualquer impedimento que estes mecanismos, digamos, atuem de modo coordenado. Todos nós estamos envolvidos nisso e, portanto, é esperado que todos nós atuemos no sentido de, juntando as forças, alcançarmos o resultado adequado, que é todos convivermos como numa sociedade, todos como indivíduos civilizados e como indivíduos civilizados que respeitam, cumprem com os seus deveres e depois reclamam pelos seus direitos, sendo que o maior dever que temos, naturalmente, é proteger aquilo que é de todos nós. Doutor Francisco, já vamos rebater, já vai poder rebater. Mas, doutor Francisco, sendo jurista, o doutor Joaquim Jaime já disse que o Tribunal Constitucional esteve bem, sobretudo no que diz respeito à moldura penal que anteriormente o Executivo tinha proposto. É a mesma visão que tem? Esteve bem o Tribunal Constitucional em toda a linha no que diz respeito a este pacote legislativo? Bem, o entendimento jurídico é de que as consequências da vandalização muitas das vezes transcendem o simples ato de vandalismo. Conforme já estamos aqui a discutir, os atos de vandalismo causam inúmeras consequências. E, no entanto, se formos olhar para o simples ato de vandalismo, podemos entender que sim, que a medida penal talvez seja elevada. Mas, no entanto, se trazemos aqui a atenção que, com este ato de vandalismo, isso poderá resultar de morte, isso poderá resultar de avultados danos financeiros para o Estado, então aí conseguimos entender que a moldura penal era consideravelmente justa, a menos que consideremos simplesmente o ato de vandalismo e não as consequências que esses atos podem advir. Doutor Jane, concorda? Nós entraríamos por um outro campo da doutrina do direito que não é a nossa, que o princípio da causa sine qua non, né? E nós tínhamos que estar aqui toda a noite a discutir isso, sobre as réplicas que decorrem dos atos considerados atos de vandalismo, não é? Nós lembramos que em tempos um conjunto de angolanos subtraíram ilicitamente 5 milhões de dólares que eram destinados ao combate à malária. Alguém contabilizou quantas pessoas morreram por conta daquele ato? Quantas pessoas morreram por falta de medicamentos para a malária? Quantos chefes de família, que eram os provedores da assistência das suas famílias, morreram? Por conta disso, filhos ficaram sem estudar, lares destruídos. Quantos indivíduos eram filhos únicos, com seus pais já velhinhos, morreram? Então, se tivéssemos que ir para essa corrente,
do princípio da causa sine qua non, então nós teríamos um Código Penal para prever 100 anos ou coisa assim. Eu compreendo claramente, subscrevo o racional por detrás do pensamento do legislador, do proponente, que fui eu quem fez essa provocação, trazendo o exemplo do Kwanza Sul, que o indivíduo subtraiu algumas cantoneiras, deixou 300 mil pessoas privadas de fornecimento de energia elétrica, hospitais paralisados, fábricas paradas, uma vida inteira parada. Não é possível dimensionar os danos efetivos, quantificá-los efetivamente, tal como não estamos a discutir os danos causados por um agente público que decida desviar dinheiro público da saúde para fazer uma estrada em condições, quando desvia dinheiro dos livros, deixa a criança sem livro para poder estudar, quando uma coisa que devia custar 100 custa 150, quando tivemos que mexer urgentemente, por exemplo, no Hospital Geral de Luanda, nós nos lembramos que pouco tempo depois da inauguração o hospital estava prestes a cair e teve que ser quase que literalmente refeito. Daí que eu defendi que devia haver uma equiparação. Eu sou um defensor ferrenho da coisa pública e muito rigoroso em relação a isso. Por isso eu propus que o vândalo e o funcionário público desonestos deveriam ser punidos sob a mesma bitola. Porque o bem jurídico a ser defendido é o mesmo. Eu mesmo. Nós queremos proteger o bem público, serviços públicos, continuidade dos serviços públicos, continuidade de uma das funções do Estado, que é fornecer bens e serviços públicos dentro do pacto político-social que é estabelecido entre a sociedade e os nossos governantes. Portanto, eu defendo que o cidadão, quer seja de modo consciente ou por simples ignorância, ou porque a noção de cidadania e pertença entre ela, aquele vínculo que deve haver entre o sujeito e o Estado, o sujeito à coisa pública, não existe. Porque o indivíduo não se revê no cabo de energia, não se revê no carril do caminho de ferro, não se revê naquilo, porque na cabeça dele, ele não está a se prejudicar a si mesmo, nem as pessoas, a jusante ou ao montante. Ele está simplesmente na cabeça dele a tirar uma cantoneira que é da ENDE, que é da RNT. Independentemente de tudo isso, eu defendo que devem ser exemplarmente punidos. Porque o crime de vandalismo é um crime que prejudica a todos nós. Existem vítimas indiretas. Até o que não foi afetado pelo corte de energia do Kwanza Sul de Benguela foi prejudicado. Porque a ENDE deixou de fazer um investimento efetivo, que não fez, porque teve que desviar recursos para corrigir aquilo. Ou a RNT, ou o executivo, de modo central, que foi acudir àquela situação em concreto. Eu defendo penalizações pesadas, mas eu defendo que deve haver uma equiparação. Qual é o bem jurídico a ser protegido? Qual é a pretensão do proponente? Bens, serviços públicos, sua continuidade. Ótimo. Vamos pegar todos os sujeitos previstos e colocá-los no mesmo balaio jurídico. O vândalo e o agente público, reitero, devem ser tratados da mesma forma. Porque todos nós estamos conscientes, e foi dito pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos, presidente João Lourenço, desde a sua campanha em 2017, que ele falava combater a corrupção, combater a corrupção, combater a corrupção. Eu defendo que vamos aproveitar esta vontade que temos, introduzir um instrumento mais musculado para preservar a coisa pública, pensar também na defesa do patrimônio público sob gestão de agentes públicos desonestos, agravar a penalidade também dos crimes de peculato, corrupção e todos aqueles inerentes ao comportamento delinquente na administração pública, porque há um aspecto que provavelmente o Sassando perceba melhor. Uma das motivações que leva as pessoas a cometer crimes é o facto de sentirem
que sujeitos na hierarquia social não são convenientemente punidos. Quando cometem crimes, vemos penas brandas. 1.500 cliques na AGT para ficar com os nossos impostos, 4 anos, 6 anos, coisinhas assim. Qual é a mensagem que se projeta para fora? Então eu penso que nós devemos ser rigorosos na proteção da coisa pública. É necessário que haja algum rigor, quer seja quando a promotoria está a exercer a sua função de titular da ação penal contra vândalos, contra agentes públicos, deve atuar exatamente com o mesmo rigor, porque o espírito é o mesmo: proteção dos bens públicos, proteção dos serviços públicos, continuidade da função do Estado. Se vamos propor uma moldura penal para o crime de vandalismo, 15 anos, defendo, mas os deputados também têm que pensar em levar a moldura penal de todos os crimes contra a administração pública até aquele limite de 15 anos, porque o bem jurídico é o mesmo. Doutor Sassano. Era só para introduzir a questão. Quando nós falamos que o direito, a lei vem no fim da cadeia, é como quando nós estamos a construir uma casa, né? Portanto, tem o alicerce, tem o caboclo, tem as paredes, depois tem a cobertura. O direito vem com uma cobertura, a lei vem com uma cobertura, porque quando o cidadão vai ser julgado pelo crime de vandalismo e a lei é aplicada, nós estamos no âmbito da consequência do fenómeno. Portanto, considerando os danos que este crime traz para o nosso país, nós não podemos começar pela cobertura, pela legislação. Né? Eu tenho um fenômeno de vandalismo na minha sociedade, portanto, vou criar uma lei para punir este crime. Não. A lei é necessária, a cobertura é necessária, mas vou começar no caboclo, no alicerce. Vou começar no homem. Por que que ele está a cometer este crime de vandalismo? E falava que existe uma política, talvez eu olho para os resultados e estamos reiteradas vezes a falar do fenómeno. Talvez o problema seja porque não tem lá, eventualmente, na comissão, o técnico necessário, né? Talvez seja preciso chamar um sociólogo, porque nós vamos ver a forma, o método e o conteúdo que é utilizado para sensibilizar. Muitas das vezes a sensibilização é com megafone, não devemos vandalizar os bens públicos. Não, é preciso introduzir uma outra forma, um outro método que mude a consciência. E qual método seria este, na sua opinião? Exatamente. Primeiro, como dizia, é reintroduzir os princípios, as normas e os valores que estão na consciência coletiva na comunidade. Como é que os nossos jovens estão a ser socializados? Entrar no âmago da sua socialização. Portanto, por exemplo, eu vou ensinar sobre a necessidade e a importância do património público, eu devo fazê-lo diante deste equipamento. Eu devo levar este equipamento para a comunidade. Exatamente. Às vezes, também este sentimento de pertença, ele vai diminuindo porque o jovem ele está na comunidade e não participa da construção deste património da comunidade. Nós temos as discussões nas administrações, quando vão se elaborar os orçamentos, os parcelares dos municípios, talvez fosse importante incluir, abrir um pouco mais, né? As associações de juvenis ou aqueles que estão neste fórum, quando saem dali, devem ter a obrigação de discutir. Portanto, mudar a forma de socialização para que não seja necessário, no fim da cadeia, sancionar tanto, né? Porque se o direito vem concomitantemente, a sociologia está na nascença do homem, né? A forma de socialização, na espiritualidade, na filosofia,
que nós construímos o país, né? Talvez seja mesmo necessário a construção de um novo contrato social, porque nós hoje estamos a ser socializados num modelo que é o capitalismo, que ele tem o individualismo, a concorrência, a competição exagerada como um valor de socialização, né? Talvez seja... Mas as sociedades modelos, a sociedade modelo no capitalismo, entretanto, tem aqui questões que, quando são públicas, são defendidas. E o espírito de denúncia é muito elevado. Então, provavelmente estejamos aqui a falhar de alguma coisa. Não é? Exatamente, mas o capitalismo... Esse processo de mobilização e engajamento social parte dessa perspectiva que Sassando traz, da educação, da reintrodução dos princípios e os valores que a sociedade perdeu. Hoje nós não temos nas escolas uma educação voltada para a preservação da coisa pública. Quando o presidente João Lourenço assumiu o poder em 2017, eu estava muito expectante que pudessem ser promovidas alterações ao currículo escolar, que a cadeira de educação moral e cívica pudesse trazer esses elementos da honestidade, da retidão, do conteúdo anticorrupção, da moralização e tudo isso. Embora, desculpa, estou Sassando, embora o decreto que estabelece essas matérias já dispõe que 20% do conteúdo pode ser local, à medida das necessidades de cada comunidade, mas nós não vemos isso. As crianças continuam a ir para a escola sem noções de honestidade, sem noção de patrimônio público, sem noção de moral, por exemplo, de éticas, as coisas assim. E nós vamos ter necessidade de construir novas leis para essas crianças que hoje estão na escola, que diante da necessidade identificada de higienização da sociedade, não está a mudar nada nelas. Daí que eu compreendo a posição do Sassando, visão típica de um sociólogo, exatamente, porque já se disse há muito tempo lá atrás, educa uma criança e poupe dinheiro com polícias no futuro. Sim, era só para complementar. Eu vou introduzir um sistema que privilegia a competição num indivíduo que não tem ainda a consciência identitária, né? É preciso primeiro construir esta consciência de identidade, de novos valores, para que depois, no espaço público, ele ganhe esta tal cultura da denúncia, porque ele tem esta consciência de si, né? Portanto, mesmo para aplicar o direito no fim da cadeia, o juiz, o advogado e todos aqueles operadores da justiça têm também de ter antes esta consciência de si mesmo, né? Porque a impunidade que às vezes se passa com esta mensagem de que o indivíduo desvia somas avultadas e depois apanha 3 anos, é por falta desta consciência, né? Portanto, a partir do momento que o juiz compreende que ele é também um agente construtor de socialização por via das penas que faz sair do tribunal, portanto, eu vou caminhar para uma sociedade que, sim, não seja necessário o polícia estar ali a acompanhar cada cidadão. Ele próprio é um agente protetor do património material e imaterial da sua comunidade. Parece-me que, no essencial, estamos de acordo, porque estamos de acordo que as penas previstas, quer estavam previstas inicialmente pela Lei de Vandalismo de Bens e Serviços Públicos, como aquelas que se pretendem agora, são necessárias porque é preciso uma reação enérgica contra os crimes de vandalismo de bens e serviços públicos. Eventualmente poderemos estar ou não de acordo em relação à questão que o Dr. Jaime coloca relativamente a equipararmos com outros fenómenos, mas como não são outros fenómenos que estão agora a ser discutidos, nós ficamos com a indicação de que, em relação ao que estamos a discutir agora, estamos de acordo que é preciso uma reação agressiva, é preciso uma reação enérgica, é preciso uma reação eficaz. Queria referir em relação ao nosso colega sociólogo
que colega de painel, sociólogo, que falava sobre o social estar antes do jurídico, que referiu no meio da sua abordagem que teríamos de refundar o contrato social. E não há contrato sem dimensão jurídica. Portanto, hoje compreende-se... Eu não gosto muito de citar autores, e não vou mesmo citar, porque não gosto de citá-los. Eu gosto de assumir as coisas, olhando mais para a Constituição. Se nós olharmos para a nossa Constituição, ela fala que a base do nosso Estado, a dignidade da pessoa humana e o poder popular. Ou seja, por força disso, o direito acaba por ser um critério de ação e só depois é que vai ser critério de sanção. A ação social vai decorrer dentro de um padrão que tem no direito a sua base. Não há uma, digamos... Nós dissemos que vem concomitantemente porque quando se pensa no problema de direito, é normalmente um problema social. E todo problema social tem uma dimensão jurídica. Ainda que não seja uma dimensão que leve àquela punição ou que haja necessariamente a elaboração de uma lei a respeito. Porque o jurídico é o meio através do qual se realiza a dignidade da pessoa humana. Se realiza a pessoa só é, e só se materializa na medida em que for digna. É por isso que quando eu me referia a essa questão, dizia que a nossa Constituição prevê lá uma base de como a sociedade deve ser. Tem lá os direitos, que é o que nós gostamos de cantar e falar, mas tem lá também os deveres. Em relação à questão de medidas de educação, nós estamos de acordo que, efetivamente, é preciso apostar na educação. E é preciso que a educação esteja virada para alcançarmos os objetivos comuns que nos levam ao desenvolvimento sustentável para sermos uma sociedade próspera em termos duradouros. E também já referimos que os vetores que se enquadram dentro da política de sensibilização sobre o vandalismo de bens e serviços públicos procuram incluir todos. E todos os que o doutor referiu, e ainda inclui mais a família. Nós não queremos deixar a família de lado, porque a família é, na verdade, o principal, digamos, responsável pela educação. Não podemos terceirizar, a família não pode pretender terceirizar o seu dever para as escolas. Os pais não podem assumir, não podem pensar que vão transferir ao Estado, vão transferir aos colégios a obrigação de ensinar aos seus filhos o que é correto e o que deixa de ser correto. É verdade que a escola deve contribuir para isso, mas os pais devem também estar à frente disso. É claro que, por várias razões, o sociólogo e também o doutor Jaime, que trata de políticas públicas, saberão melhor, por vários fatores, a nossa sociedade, em muitas circunstâncias, não permite que o pai tenha tempo suficiente para acompanhar os filhos. Há pais que nem sequer conhecem verdadeiramente qual é o tipo de comportamento e valores que os filhos têm. Mas é também no plano desse combate, dessa sensibilização, que nessa altura está virada para a prevenção e o combate à vandalização de bens e serviços públicos, que também se chama a atenção a que os pais devem conseguir tempo para também transmitirem valores aos seus filhos. Ou seja, vamos todos trabalhar, vamos todos assumir esse compromisso, mas vamos assumir esse compromisso tendo em conta que todos nós temos responsabilidades e tendo em conta que, no final, se não cumprirmos o nosso dever, se não realizarmos o nosso dever de criarmos melhores cidadãos, tem de haver punição. Porque se não houver punição, estaremos a premiar o vandalismo. E não é isso que se quer. Reitero, em relação aos outros problemas, efetivamente são problemas graves. Mas, por enquanto, não são os que estamos a discutir. E reconhecemos que são problemas graves. Provavelmente, no momento em que se tornar voltarem a estar em pauta, se volte a ter a lei de vandalismo de bens e serviços públicos como referencial, mas o que não podemos fazer é deixar de conferir ao aplicador do direito mecanismos que lhe permitem ser suficientemente enérgico no combate
a estes fenómenos de vandalismo de bens e serviços públicos. E o que é que a lei prevê relativamente à denúncia? Falou-se aqui da necessidade de se promover também a questão da denúncia, não é? Os cidadãos participarem deste processo a lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos, desencorajamento. A lei de vandalização de bens e serviços públicos, quer a que está em vigor como a nova, não tem, digamos, disposições específicas relativamente à denúncia. Para isso, remete essencialmente ao Código Penal, ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, sendo que do Código de Processo Penal resulta uma obrigação de denúncia para todos os que prestam serviços públicos, que se não cumprirem, incorrem até em responsabilidade criminal e civil, ou civil ou de outra natureza, mas em relação à população em geral não há uma, digamos, obrigação que esteja especificamente prevista na lei penal. Esta obrigação resulta daquela norma que eu li há pouco tempo, que é alineado do número 1 do artigo 22 da Constituição da República, que nos obriga a sermos ativos não apenas no respeito, mas no asseguramento da tutela e dos direitos de outrem, bem como dos bens que dizem respeito a todos nós. Nessa medida, estamos aí todos convidados a fazer essa denúncia, mas não há, reitero, não há aqui uma obrigação que está sujeita a alguma sanção. Temos legislação que prevê proteção para determinados denunciantes. Não é indispensável hoje fazer necessariamente denúncia identificando-se, e há um canal de denúncia que permite que se faça a denúncia sem necessariamente ter de se identificar. Este canal serviu para a corrupção, serve para infrações em termos gerais na administração do Estado e também deverá servir para os crimes serve para os crimes em geral e também deverá servir para os crimes de vandalismo de bens e serviços públicos. Vamos ser só um pouco mais específicos. O fórum é justamente este. A população está a acompanhar-nos. O cidadão vê alguém, enfim, vandalizar um bem público, liga para algum número em específico? Qual é a atitude que tem que tomar? Pode ligar para o número, digamos, em geral da polícia, que é o 111. Mas além do 111, existem outros canais que, se me permitir, eu confirmo daqui a pouco, mas nós não temos apenas o 111, há canais específicos e, pelo menos a nível de Luanda, tem sido comum serem partilhados os contactos dos comandantes dos diferentes comandos dos diferentes municípios. Também pode-se recorrer a esses contactos para efeitos de denúncia. Só que as denúncias feitas no canal, que também está a se trabalhar nele de modo a ser modernizado. Aliás, há uma dimensão dessas políticas públicas que eu não me tinha referido ainda, que também estão a ser levadas a cabo, que são estudos no sentido de se conseguir modernizar as infraestruturas, de modo a que, através da digitalização e de outros meios, se permita identificar com mais facilidade qualquer tentativa de vandalização de bens em serviços públicos. E nesse plano da modernização também está-se a procurar modernizar o canal de denúncia, de modo que através das redes sociais também se possa fazer essas denúncias. O MINTICS, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Comunicação, Informação e Comunicação Social, tem estado a trabalhar no sentido de termos estes canais, primeiro, funcionais, completamente funcionais, e também disponíveis para que, assegurando-se que, independentemente da identificação das pessoas, se consiga efetivamente identificar a conduta criminal, identificarem-se os seus agentes e levá-los à responsabilidade, que é indispensável. Sim, essa é uma discussão muito interessante, né? Também nos ajuda a construir a matriz. Quando o homem vai estabelecer ou renovar o contrato social usando uma dimensão do direito, é porque ele já tem consciência de si mesmo. Portanto, onde é que começa a minha existência? E às vezes costuma-nos falhar um pouco isto, né? Este homem que eu quero transformar
eu vou introduzi-lo já no direito ou vou introduzi-lo numa dimensão social, porque o homem é essencialmente um ente social. Portanto, ele começa na espiritualidade e depois materializa a sua existência no social, tendo consciência de si, entra numa dimensão do direito. É nesse sentido. Eu, quando vou refundar o contrato social, é porque tenho consciência de que estou a viver uma situação que precisa de ser mudada. Portanto, os códigos sociais que eu estou a utilizar, a vivência, a socialização não está como deve ser, portanto, eu vou refazer este código. Mas eu chamo a atenção sempre disto. Primeiro, é preciso compreender a identidade, a essência, a cultura do povo, a matriz primária existencial, a mundovisão do nosso povo, para que depois, sim, vamos construir as normas até dentro daquilo que são os nossos costumes, né? É porque se o direito tem como fonte o costume, eu costumo perguntar sempre, é costume de quem? Da Grécia, de Roma ou o nosso costume? Há algum impedimento que façamos essas coisas em simultâneo? Há algum, digamos, perigo que se faça o estudo ao mesmo tempo que se faz o controle, se faz a educação e se sanciona quem prevarica? Há algum perigo nisso? Não. O perigo não há. Elas podem se complementar. Sim. A questão é que nós estamos a inverter a pirâmide, né? Portanto, quando surge um fenômeno social, um problema social, geralmente nós vamos combater aquele fenômeno com uma lei. Portanto, o que eu estou a chamar a atenção é que quando o indivíduo chega ao tribunal, quando ele vai ser sancionado, é já na consequência do fenômeno. Portanto, nós temos que incidir sobre as causas para que não seja necessário construir leis, sancionar, punir, porque também depois não há infraestrutura carcerária suficiente, né? É possível fazer em simultâneo, mas o aconselhável é primeiro trabalhar na essência do homem, para que sim, como o ser humano é um ser complexo, haverá sempre alguém que vá prevaricar, ali sim a lei vem para sancionar, mas não pode ser a regra, né? Tem que ser a exceção. Quando surge vandalismo, eu vou olhar para o fenômeno, vou incidir sobre as causas para depois fazer a lei e não o contrário. Isso faz-me lembrar, a semana passada penso que eu e um companheiro escrevemos um artigo que já havíamos construindo há um certo tempo. Nossas agendas não permitem que estejamos sempre juntos, mas fomos consertando as ideias e semana passada, provavelmente, se não estou em erro, conseguimos finalmente fechar um artigo. Um bocadinho nessa reflexão sobre o nosso momento político que nós estamos aqui a viver, mas um artigo que nós escrevemos chamando a atenção específica para o MPLA enquanto partido governante. Em termos gerais, falámos sobre muita coisa, né? Vamos, a primeira parte, em termos gerais, nós chamamos a atenção num momento que deve haver a capacidade de antecipar-se aos fenómenos, aos factos, aos eventos, para não ter que agir como um bombeiro, sob a pressão da sociedade e sob a pressão das circunstâncias. Porque em vez de ser uma ação governativa que projeta futuro, previsibilidade, vai ser uma ação governativa na perspectiva de um bombeiro que tem que estar sempre a acudir situações de pirómanos, põe fogo aqui hoje, põe fogo aqui amanhã, põe fogo aqui amanhã. Então, a gente chamava a atenção numa dessas dimensões. Ser capaz de construir uma perspectiva projetada para frente com uma leitura antecipada dos fenómenos, dos factos, dos eventos e antecipar-se a eles. Embora as dinâmicas trazem sempre demandas muito novas, né? Mas se a gente consegue construir esta visão projetada para frente, em que se antecipem os factos, não se vai agir sempre sob pressão. Quer dizer, deixas de ter uma ação governativa em que estás no leme dos atos e passas a ser conduzido pela pressão da sociedade, pela pressão dos oponentes, pela pressão das circunstâncias. É um pouco nessa visão do Sassando.
nessa tal construção da sociedade, nesse tal pacto social. Há um diagnóstico geral que é feito das coisas e esse diagnóstico tem que ser sério, sem estereotipos, sem ideias preconcebidas. E por via desse diagnóstico, elaborar então aquilo que nós chamamos, uma das várias chamadas de atenção que nós fizemos no nosso artigo, ser capaz de construir uma ação governativa com previsão, com antecipação. Tal como alguém olha para o céu, vai chover, já sabe que vai chover. É nesta perspectiva. Toma medidas para que toma medidas a chuva não cause muitos danos. Antecipadas. Não é? E uma dessas antecipações que o Sassando faz chamar a atenção é justamente essa. Trabalhar nos comportamentos antecipadamente. Quer dizer, o presidente João Lourenço trouxe-nos um diagnóstico muito interessante e sobretudo, em 2017, onde ele faz um levantamento geral da sociedade. Todos nós ficamos com muitas expectativas. E eu volto a dizer, é necessário rever o currículo no nosso Ministério da Educação. Foi identificada a necessidade da luta, da moralização da sociedade não ser um projeto de governo, mas um projeto de Estado. Sendo um projeto de Estado, temos que incluir na academia, temos que colocar na escola. Hoje a escola não tem uma educação voltada para a defesa do património. E outra questão que o Sassando levanta bastante interessante é o exemplo vindo de casa. O filho que vê o pai a cortar o cabo para vender na casa do peso, ele cresce com aquela consciência que isto é normal. A sociedade que vê um menino aí arrancar o transformador e nada faz, não cerra fileiras no sentido de defender aquele bem comum, qual é a mensagem que passa para os mais novos? Que isto é normal. Então, leis são importantes, são necessárias. Eu defendo rigor na aplicação, penas pesadas, porque é necessário demover os atores e os pretendentes a atores. Esse efeito externo tem que ser produzido e os poucos indivíduos têm que sentir na pele. Estou aqui 15 anos porque eu fui roubar um transformador. 15 anitos. Colega dele, 15 anos porque foi furar uma conduta d'água. O irmão que ficou em casa vai pensar 2 vezes. Meu irmão, 15 anos da cadeia porque roubou um transformador. O menino que está lá no bairro vai perceber. O vizinho fulano, 15 anos porque roubou. Então roubar é feio. Mas a escola, como é o principal centro de construção de consciência, porque nós saímos de manhã muito cedo, voltamos em casa. Vês o filho uma vez ou outra, não tem tempo para sentar com ele. Parte dessa responsabilidade nós já passamos para a escola. A escola, como é um dos vários instrumentos ideológicos do Estado, por via do qual o Estado formata pensamentos, formata visões, formata perspectiva. E o tipo de cidadão que quer ter. O tipo de cidadão que quer. O Estado tem que saber qual tipo de cidadão eu quero ter. Temos uma Angola 50, não é? Uhum. Sim, que sim. tipo de cidadão nós queremos ter até 2050? Qual é o cidadão que vai construir a Angola que queremos em 2030, 40, 50? Qual é o cidadão que vai colocar a Angola no contexto das nações da nossa região? Este cidadão tem que ser construído na escola. Uhum. E o Estado tem que fazer o draft deste cidadão, entregá-lo à escola, entregá-lo à comunicação social, entregá-lo à cultura, entregá-lo às famílias. Essa é a perspectiva do Sassando. A tal construção social, o tal contrato social que se quer, sem afastar a necessidade da lei, fala chicote. A palavra chicote tem que andar juntas, porque a Bíblia diz em Provérbios, não afasta a vara da correção do teu filho. Agindo assim, livra a alma dele do inferno. Não basta falar. Falar chicote. Lei com sensibilização. Mas a lei, ela vai deixar de ser aplicada com a mesma frequência quando a sensibilização produzir efetivamente os seus efeitos. Mas isso requer o quê? Uma visão que antecipa-se aos factos, aos fenómenos, por via do diagnóstico situacional que é feito hoje. Só para complementar, o Dr. Jaime estava a dizer bem, é que o Estado precisa de prestar atenção aos espaços de poder. E hoje
a um espaço de poder muito importante que nós temos estado a negligenciar, que é o espaço digital. Os espaços de poder, eles também moldam o caráter dos cidadãos e nenhum Estado pode permitir que existam espaços de poder onde os valores, a cultura, as regras de convivência sejam vilipendiadas e não estejam nem controladas, tampouco alinhadas com aquilo que são os princípios que norteiam os Estados. Repare que os países hoje perceberam isto mesmo e muitos já estão a legislar sobre essa questão do mundo digital. Não, até a limitação da exposição às telas por parte dos mais novos, não é? Quer dizer, sim. É uma das medidas. Aliás, a educação como vem da base, exatamente, podíamos começar por aí. Não é? Neste espaço digital aprendem-se valores que levam ao vandalismo. Portanto, a forma de dialogar, de comunicar, de publicar qualquer coisa, de socializar como se as redes fossem uma terra de ninguém, é também uma forma de construir esta consciência de vandalismo. Portanto, é preciso que o Estado tenha a capacidade de acompanhar esta dinâmica, de estar nos espaços de poder e ditar as regras. Eu tenho dado o exemplo que, se eu for para um país da Europa, da Ásia ou mesmo da América, numa mesma rede social, o conteúdo que eu tenho acesso é diferente. Por que é que nós aqui, neste espaço de poder que tem o nível de ampliar os fenómenos muito elevado, os nossos jovens têm acesso a qualquer tipo de informação, a qualquer tipo de valor. Tudo vai. Portanto, é preciso que nós estejamos nesses espaços de poder com capacidade para sensibilizar e aproveitá-los para ensinar valores que reduzam o vandalismo, porque tem danos absolutamente elevados. Sim, senhor. Os juristas querem acrescentar a essa questão da necessidade de educação, até porque depois somos como que obrigados a produzir leis, normas, no sentido de punir o cidadão que, entretanto, a própria sociedade produziu. Não é? Bem, não sei se eu... Doutor Soares. Só para tecer aqui um aspecto que estamos praticamente a reduzir o direito. As normas jurídicas também têm pendor preventivo. Sempre que vamos analisar, discutir e decidir a aplicação de uma norma, os juristas vejam do lado de fora um pendor preventivo. O objetivo também é prevenir. Se vamos aplicar uma moldura penal de 15 ou de 20 anos a quem comete um ato de vandalismo, há nesta norma associada uma prevenção. Naturalmente, os sociólogos defendem uma prevenção de base, mas infelizmente o direito não consegue prever deste género. O direito vai naturalmente depender do evoluir das sociedades. E, no entanto, a nossa prevenção, feliz ou infelizmente, vem depois que a sociedade vai se evoluindo, os fatos vão se alterando. Estamos a discutir hoje aqui a vandalização porque tornou-se viral. E, no entanto, é neste aspecto que o direito vem. Naturalmente, poderá ter um fim útil, uma punição, mas, no entanto, também há sempre a questão da prevenção nestes aspectos. Okay. Bem, efetivamente, como já tivemos a oportunidade de dizer, a educação é essencial. E o Dr. Jaime falou de um decreto que tratava do conteúdo da educação, o que indica que o direito também está na educação. A subjacente ao direito também uma função de prevenção. E essa função de prevenção é realizada até pela previsão de normas penais. As normas penais, os limites, as molduras penais que são definidas, também têm por finalidade ou prevenção geral, que é evitar que as pessoas se sintam incentivadas a cometer o crime, ou prevenção especial, que é evitar que o indivíduo crime e sofreu a sanção volte a sentir-se incentivado a repetir, a reincidir. Portanto,
A educação está presente em todos os momentos da vida e também está presente em todos os momentos do direito. Tanto é que hoje a doutrina inerente ao direito penitenciário, a visão penitenciária, a visão do cumprimento das penas, tem subjacente a si um esforço de ressocialização. E a ressocialização faz-se também necessariamente através da educação, uma educação controlada, num lugar fechado. Aliás, o Dr. Jaime mencionou que os indivíduos que foram condenados nos crimes que cometeram contra o Estado e que estão na AGT, lá onde estão, vão se converter. Aquilo é também uma espécie de educação. Portanto, nós temos educação em todos os planos. Aliás, o Tribunal Constitucional, quando declarou inconstitucional algumas das disposições da lei, um dos aspectos que mencionou é efetivamente que a lei estava muito virada apenas para finalidades de prevenção geral e prevenção especial e que deixava de lado a humanização. Sendo certo que, como nós já dissemos, não se deixou de lado necessariamente a humanização, até porque a humanização também pode levar mais tempo se a conduta do indivíduo for mais grave. Porque se a conduta do indivíduo for mais grave, entende-se que a visão dele, o desvalor com que ele atua, é muito mais grave do que o desvalor de um outro indivíduo que cometeria um crime que é bagatela. Daí que faz sentido e de que digamos e que se diga em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que no final até o direito penal, nas suas penas, também tem subjacente a si não só um fim de prevenção, mas também um fim, efetivamente, da educação. Ora, o que é importante, entretanto? É importante estar também assente que a educação preventiva é mais importante do que a educação, digamos, repressiva ou a educação reconstitutiva. Reeducar é sempre muito mais difícil do que educar. E faz sentido o que se tem estado a dizer aqui, no sentido de que precisamos, sim, de investir na educação, mas precisamos de investir na educação também, na educação, na construção da consciência jurídica. Eu dei aqui alguns elementos que são da nossa infraestrutura jurídica. Dela resulta naturalmente já uma visão do que o Estado pretende, que tipo de cidadãos é que o Angola pretende ter. São cidadãos que respeitam o património. Aliás, é engraçado que o artigo 22 vem antes da descrição dos direitos, portanto, é dever, está nos deveres. O que significa que o cidadão, em princípio, deve ter consciência dos deveres que tem. Claro que isto exige depois um processo amplo de, se quisermos, densificação da ideia de como é que este cidadão vai ser constituído. Um dos meios é, como os colegas disseram, naturalmente, através de um programa, através de um standard, mas também as leis que existem, quer as leis que têm uma natureza essencialmente, digamos, de prevenção. O doutor Jaime falou de falar, não é? Falar, quando fala é o critério de ação. São normas, existem no nosso ordenamento jurídico normas que o que fazem é essencialmente dizer qual é servir de fundamento, portanto, para a ação das pessoas. E depois há normas que são sancionatórias, que surgem, então, no momento do chicote. Têm de existir. No caso, já falámos da medida da sanção. No direito há uma coisa e outra, estão juntas. E o direito não deixa de ser também, reitero, um instrumento para assegurar que não só os cidadãos sejam aquilo que gostaríamos que fosse, aquilo que na Constituição, no nosso pacto social vigente, assumimos que devem ser, mas também que, se não forem, tenhamos um recurso para dizer, olha, vocês agora vão ficar aqui para refletir, portaram-se mal para aprender e para agora e vão pagar por isso. Vão pagar por isso. Estado de castigo. Acontece estado de castigo até em casa, não é? Pois, acontece estado de castigo na escola, alguns fazem trabalho comunitário, outros até são expulsos. Também no direito há sanções, mas só que nós não podemos expulsar os nossos cidadãos, em princípio. Em princípio, não podemos expulsar os nossos cidadãos. É possível expulsarmos estrangeiros. Por exemplo, na lei de vandalismo de bens e serviços públicos prevê que, se algum estrangeiro estiver envolvido
for um dos agentes de qualquer um dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos, o juiz... Uma das sanções é a sua expulsão. É a sua expulsão do território nacional e interdição de entrada por um período de tempo, conforme o que as circunstâncias concretas aconselharem. Essa norma continua? Essa norma continua. A nova lei mantém essa norma não só porque não sofreu qualquer digamos, censurabilidade por parte do Tribunal Constitucional, mas também é uma norma de todo essencial. Nós não podemos tolerar cidadãos estrangeiros que venham para cá e que depois se dediquem a vandalismo de bens e serviços públicos. Quem vem para nós gostamos que venham cidadãos estrangeiros, mas que eles venham para contribuir com alguma coisa, para contribuírem para o bem-estar, para contribuírem para a materialização do modelo de sociedade que resulta da nossa Constituição, que resulta da estrutura essencial da nossa sociedade. Não queremos que venham aqui para, digamos, desestabilizar, para incentivar. E como dissemos, apesar de nós não termos nos referido ao diagnóstico, mas quando falamos dos crimes de receptação, de promoção, de transformação e exportação de produtos, digamos, de bens resultantes de vandalismo, nesse plano houve um diagnóstico. O que se constatou é que havia efetivamente pessoas que dedicavam-se a isso. E por causa disso é que também entre as situações de agravação especial que nós tínhamos na lei, temos na lei em vigor, temos na proposta, umas diferentes circunstâncias de agravação especial que estão necessariamente relacionadas a situações em que os indivíduos que atuam têm poder especial, têm uma posição privilegiada que lhes permite serem incentivadores, porque muitas vezes o que se constatou é que o indivíduo que está lá, que é apanhado a vandalizar, em sede de interrogatório ele não consegue explicar minimamente porque é que lá está. Ele viu que as pessoas estavam a ir, então seguiu, porque nós temos esse tipo de fenómeno. Os indivíduos, mas é um fenómeno que talvez é mais social do que necessariamente jurídico, apesar de que o direito tem também uma dimensão que é facto, que há pessoas que detido ele não consegue explicar o que é que ele não vê, não sabe explicar, diz simplesmente que vi que estavam aí, eu também fui lá para eu aparecer, também queria ver, também queria filmar e estar no grupo. Bem, temos situações do género, e olhando para isso, muitas vezes percebe-se que por trás daquela atuação há outros indivíduos que realmente não foram no campo. Eles promoveram, mas não foram lá no momento da vandalização. São os promotores. São os promotores. Doutor, esta nova lei, portanto, expurga a tal sensação de impunidade que se tinha também, não é? No fundo, efetivamente, vem para este fim. E diferentemente do que acontecia com a lei anterior, esta lei procurou ter um âmbito de proteção que atingisse efetivamente todos os fenómenos de manifestação de vandalismo de bens e serviços públicos e procurou-se, no máximo, assegurar-se que os efeitos que resultam do vandalismo de bens e serviços públicos sejam adequadamente punidos. Nós, no trabalho que tivemos a preocupação de que se assegure ao máximo que os indivíduos que venham a estar envolvidos, que tentem ou que adotem condutas que estão previstas como sendo condutas de vandalismo, conheçam a mão forte do Poder Judicial e do Poder do Estado para efetivamente acabarmos com este problema. É claro que, como também já dissemos antes, não se pode assumir em nenhuma circunstância que o facto de termos uma lei penal mais severa vai por si só resolver o problema. É preciso uma conjugação de diversos fatores, dali que tenhamos dito antes e agora reiteremos que a educação é fundamental. Em todos os sentidos é fundamental. Sim, senhor. Estamos a fechar, temos muito pouco tempo, é mesmo já à guisa de conclusão, doutor. Sim, senhor. Para terminar, eu penso que o plano de combate ao vandalismo é preciso que ele seja hierarquizado, né? Saber que nós vamos elaborar um plano para a primeira infância, como é que este plano deve ser construído, por via de uma consultoria isto resolve-se.
Mas há um valor que nós retiramos da nossa convivência social, que são os mitos, né? Os mitos são também uma forma de controlo social a introduzir, principalmente na socialização das nossas crianças. As historietas também são uma forma de ensinar e passa muito bem a mensagem. Depois, uma estrutura para os adolescentes, com conteúdo, forma e método próprio e para a juventude. No final do dia, para os nossos concidadãos na comunidade, dizer que o património público deve ser protegido, porque ele faz parte da riqueza da nossa comunidade. A infraestrutura que é posta à disposição é para nos dar melhor qualidade de vida e, portanto, todos devem proteger, cuidar e sempre que verificar um movimento suspeito, denunciar. E ao nosso Estado, mais do que olhar apenas para o fenômeno do vandalismo, tem que ver o que é que está subjacente a si, porque muitas das vezes por trás também pode estar o crime de sabotagem, né? Há pessoas que compreendem que Angola é um bom pagador e, portanto, vêm sabotar os equipamentos das nossas empresas para irmos reiteradas vezes adquirir estes materiais. Portanto, fazer uma investigação profunda para que, de uma vez por todas, estes 50 milhões de dólares sejam investidos em equipamentos para melhorar a nossa vida e não para repor equipamento que foi destruído por vandalismo. Muito bem. Dr. Jaime. Para ver, as estimativas de perdas, quer seja da restrição de fornecimento, reposição de material que resultam dos atos de vandalismo, estão estimadas, a essa altura, anualmente, em média, entre 90 e 140 milhões de dólares. É muito dinheiro. Quer seja nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, na China, no Japão, países ricos, seria, de facto, muito dinheiro. E são despesas suficientes que é para poder acionar qualquer alarme dos decisores políticos. E entende-se efetivamente que a visão do proponente é de uma certa insatisfação, até de uma certa frustração com a aplicação efetiva da lei aos sujeitos envolvidos nos atos de vandalismo em toda a sua cadeia. Daí que sentou a necessidade de asseverar a moldura penal aplicada. Do outro lado, deve-se trabalhar efetivamente nos instrumentos de prevenção, estes que estão fora da lei, porque existem muitos instrumentos sociais de prevenção. Tem que se trabalhar certamente na mudança de cultura. É necessário que esse esforço deva incluir a própria sociedade, as organizações da sociedade civil que existem, as escolas, lá na comunidade rural, onde está o SOBA, tem que ser um esforço que possa engajar toda a sociedade. De modo que a sociedade encare isto não como um esforço do governo, mas como um dever coletivo de todos nós que temos que proteger o património existente. Porque sempre que há necessidades financeiras para repor, para substituir, para colocar o serviço em funcionamento, deixa-se investir em setores que efetivamente clamam por aquele investimento. Então, o vandalismo é uma forma de adiar o futuro e não podemos permitir que um conjunto de indivíduos, independentemente das suas motivações, com seus atos, adie o nosso futuro às mais variadas dimensões por conta dos seus atos. Portanto, eu defendo rigor na aplicação da lei e, paralelamente, um trabalho profundo na mudança da atitude, na cultura que há, na relação que deve ser estabelecida entre o sujeito e a coisa pública. Muito obrigado, doutor. Francisco Soares, bem, para muito terminar, rapidamente. Voltar a esclarecer que, apesar da Lei 13/24 de 29 de agosto, que é a lei dos crimes de vandalização de bens e serviços públicos, estar parcialmente declarada inconstitucional, ainda assim o Estado criminaliza e responsabiliza quem comete atos de vandalismo. No entanto, para desincentivar, não queremos trazer a intenção ou a ideia de quem está a nos ouvir lá em casa de que agora podemos cometer atos de vandalismo porque a lei está declarada inconstitucional. Não.
O sistema jurídico é vasto e, no entanto, o Código Penal prevê, e atos de vandalismo são, neste momento, responsabilizados através dos crimes de danos e, no entanto, através da conjugação dos artigos 392 e 393 do Código Penal, prevê uma moldura penal que vai de 3 anos a 12 anos. No entanto, continuamos a responsabilizar, disciplinar e criminalmente aqueles agentes que promovem atos de vandalismo. Muito bem, muito obrigado. Doutor Chimuco, para fechar? Muito obrigado. Bem, para fechar, 2 ou se calhar 3 ou no máximo 4 notas. Muito rápidas. A primeira para referir que o nosso ordenamento jurídico oferece uma infraestrutura jurídica adequada à prevenção e ao combate ao vandalismo de bens e serviços públicos. Faltava-nos, nessa altura, termos em vigor plenamente a lei de vandalismo de bens e serviços públicos. O Executivo fez a sua parte na elaboração da proposta de lei, na sua aprovação. Esperamos que a Assembleia Nacional tome em consideração a necessidade de fecharmos a infraestrutura que tem a Constituição na sua base, com os elementos que partilhamos aqui, que depois passa por uma série de legislação inerente à proteção do património público, bem como dos serviços públicos. Temos o Código Penal que, em parte, protege, mas não protege no todo, e não garante a eficiência e a eficácia que o combate ao vandalismo de bens e serviços públicos impõe. Entretanto, a lei dos crimes contra a aviação civil, no âmbito das infraestruturas aeroportuárias, dá-nos a cobertura que é necessária. Esperamos agora que, para todos os demais bens, com esta lei que agora vai ao Parlamento, se consiga alcançar o resultado que se pretende. Contamos com todos, quer na educação, para a proteção dos bens e serviços públicos, mas também no combate, para fechar mesmo, doutor. Sim, mas também no combate e no asseguramento de uma sociedade, reiteramos, civilizada, fundada na dignidade da pessoa humana e que respeita os direitos de outrem. Muito bem. Muito obrigado, doutores Armindo Chimuco, Francisco Soares, Joaquim Jaime e João Sassando. Obrigado por terem estado connosco. Até uma próxima ocasião. Até uma próxima ocasião. E para si que nos acompanhou até agora, um grande abraço. Voltamos a estar juntos numa próxima ocasião. Muito boa noite.